Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a vocês, dependendo do horário no qual estão assistindo a mais esse vídeo. E que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Amém? E meus irmãos, antes de irmos a mais esse assunto, peço que vocês deixem desde já o seu like e também ao final do vídeo façam um pequeno comentário para que assim o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la, ok? Bom, o nome desse canal é O Retorno da Glória, não primeiramente porque ele está falando do retorno glorioso de Jesus, mas primeiramente esse canal tem esse nome porque ele foi criado para que a glória de Deus, o seu santo e puro caráter, assim como uma vez repousou sobre sua igreja no período em que os apóstolos estavam à frente dessa, que hoje a glória de Deus repouse mais uma vez sobre o seu povo remanescente. E sendo assim, meus queridos, a maioria dos vídeos desse canal está destinado a falar sobre reforma e sobre reavivamento. Portanto, na maioria das vezes que vocês acessarem esse canal, tenham certeza de que ouvirão necessárias advertências para o povo remanescente, ok? E dizem as Escrituras: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Bom, os capítulos 8 e 9 do profeta Ezequiel são talvez uma das advertências mais terríveis da parte do Senhor, as quais não se devem ser entendidas como apenas para o período em que o profeta vivia, mas pelo contrário. As advertências que encontramos nesses dois capítulos são, na verdade, mais específicas para o Israel de Deus dos últimos dias do que para o Israel da antiguidade. E, meus queridos, o capítulo 8 começa falando de uma visão, a qual Deus concedeu ao profeta Ezequiel quando esse estava em sua casa falando com alguns líderes religiosos do povo e, em santa visão, o Espírito de Deus toma o profeta por seus cabelos e o leva até o templo do Senhor e começa a apresentar as terríveis abominações que o seu povo escolhido estava ali cometendo. E, primeiramente, foi apresentado ao profeta uma imagem de escultura que havia sido colocada à porta do altar do templo de Deus e, por mais que o profeta ele ficasse estarrecido com essa visão, o Senhor disse para ele que ainda haveria coisas piores que os filhos de Israel estavam cometendo. Depois disso, o Senhor leva o profeta em visão até a porta do átrio e ali Ezequiel viu que existia um buraco na parede, o qual Deus pediu para que ele cavasse e abrisse mais esse buraco. E, para o espanto do profeta, ele entrou em um recinto no qual 70 dos anciãos da casa de Israel estavam diante de várias pinturas que eram representações de divindades pagãs e todos eles, com incensários na mão, faziam orações àqueles ídolos e diziam que o Senhor não os estava vendo e que, na verdade, o Senhor os havia esquecido. E, por mais que isso parecia inacreditável aos olhos do profeta, o Senhor afirmou que ele veria coisas piores. Então, o Espírito de Deus levou Ezequiel até a entrada da porta do templo, que estava no lado norte, e ali haviam muitas mulheres do povo assentadas junto à porta chorando ao deus Tamuz, o qual era o deus da fertilidade. Bom, o coração do profeta já estava a ponto de infartar diante de tanta abominação que a casa de Israel estava cometendo. Contudo, Deus afirmou que Ezequiel ainda veria coisas piores. E por fim, meus queridos, o Senhor levou o profeta até o átrio de dentro do templo. Ezequiel viu que entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens estavam de costas para o templo do Senhor e com seus rostos virados para o oriente, eles adoravam o sol. E depois de ter mostrado essa terrível cena, o Espírito de Deus não disse para Ezequiel que o profeta veria coisas piores, porque isso foi a gota d'água. E no versículo 18 do capítulo 8 de Ezequiel, Deus diz que por conta de todas aquelas abominações e principalmente por conta da última abominação dos filhos de Israel, adorarem o sol estando dentro do seu próprio templo, ele os trataria com furor e os seus olhos não os poupariam e nem teria deles piedade, ainda que gritassem e clamassem em alta voz ao Senhor, pois ele não os ouviria. Queridos, quando nós lemos Mensagens Escolhidas, volume 2, das páginas 64 a 67, o Espírito de Profecia nos deixa muito claro que esses dois capítulos do livro do profeta Ezequiel
não tiveram seu pleno cumprimento no tempo do profeta, mas tais palavras se cumprirão cabalmente em nossos dias. Veja, Deus não muda. E Satanás até pode mudar suas estratégias, mas a intenção dele de destruir a verdade de Deus nunca mudou. E meus queridos, embora as táticas do inimigo podem ter se aprimorado para enganar os que pensam ser escolhidos, a verdade é que nos nossos dias, muitos de nós estamos aos olhos de Deus cometendo todas as abominações que os israelitas cometeram no capítulo 8 de Ezequiel. E antes dos irmãos pensarem que eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre alguma classe específica da igreja, essas advertências, na verdade, servem para vocês e para mim. E meus queridos, quantas e quantas vezes nós repetimos na igreja e fora da igreja que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas, quando na verdade estamos constantemente colocando essas demais coisas à frente do reino de Deus e dessa forma, assim como os israelitas estavam colocando aquela imagem à porta do templo, causando assim ciúmes em Deus, nós também estamos colocando muitos ídolos na nossa vida. E também, assim como ao cavar aquele buraco que estava na parede, o profeta Ezequiel pôde ver em uma recâmara 70 dos líderes de Israel acendendo incenso e orando e adorando aquelas divindades que estavam pintadas na parede daquele recinto. Se hoje nosso coração fosse aberto, se verificaria que na recâmara dele, no íntimo da nossa alma, o dinheiro, os estudos, os veículos, os amigos, a mídia, o alimento, a moda e tantas coisas também estão gravadas no nosso íntimo e virtualmente nós estamos dizendo, assim como aqueles líderes judeus estavam, que Deus não vê o que temos acalentado em nossas almas, ao mesmo tempo em que virtualmente também estamos dizendo que Deus não fará nem o bem nem o mal conosco por causa desses ídolos que temos mantido em nossas vidas. Amém, meus queridos? Assim como aquelas mulheres estavam sentadas à porta do templo chorando e clamando ao Deus Tamuz para que esse concedesse suas bênçãos, hoje não apenas as mulheres, mas também os homens da igreja estão adorando o Deus Tamuz, o Deus da fertilidade, o Deus da sensualidade, porque a imoralidade tem sido o Deus de muitos professos remanescentes da profecia. Queridos, Deus tem tido grande paciência para conosco e, na verdade, Deus tem segurado os ventos da aprovação justamente para que o seu povo deixe o caminho da perdição e se alinhe com o caminho qual Deus tem traçado para nós. Contudo, a última grande abominação, antes do Senhor enviar os seus juízos destruidores sobre o seu povo, os quais estão registrados lá no capítulo 9 de Ezequiel, foi justamente o fato de que alguns homens dentro do próprio templo do Senhor viraram as costas para o Santo dos Santos, onde se manifestava o Shekinah, a presença gloriosa do Senhor. Eles viraram suas costas para onde se encontrava as tábuas dos 10 mandamentos, que são os princípios do governo de Deus, para então se virarem para o sol e prostrados o adorarem. E da mesma forma, meus amigos, em nossos dias, entre o povo de Deus, também haverá uma abominação semelhante àquela do tempo do profeta Ezequiel, pois o Espírito de profecia nos diz que dos nossos próprios púlpitos o domingo será pregado. E meus queridos, embora não temos visto isto acontecer, pelo menos em grande escala no meio do povo de Deus, a verdade é que pelo fato de estarmos introduzindo em nossa igreja um evangelho semelhante ao evangelho o qual as demais denominações pregam, com isso, muitos estão se simpatizando com o evangelho moderno, o qual também honra e honrará a grande Babilônia, a qual tem como símbolo de sua autoridade o domingo do Deus Sol. E ao nos aproximarmos mais e mais do evangelho moderno e nos afastarmos mais e mais do evangelho eterno que Deus nos deixou, a importância da lei vai sendo jogada para escanteio, até o ponto em que o sábado do quarto mandamento não mais fará real sentido para muitos daqueles que se dizem remanescentes da profecia bíblica. E por fim, esses também serão defensores de que para Deus os dias não fazem diferença alguma, e sim acabarão pregando o domingo nos nossos próprios púlpitos. Amigos,
Os escolhidos realmente não serão enganados, mas aqueles que pensam ser escolhidos, mas que na verdade estão se desviando para a esquerda ou para a direita do caminho, esses já estão sendo enganados e não receberão o selo do Deus vivo. E para todo aquele que professa ser adventista, mas que não receberá o selo do Deus vivo, em Ezequiel capítulo 9 é dito: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens e a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Amigos, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. E hoje, Ele quer abrir os nossos olhos para que possamos enxergar o quão distantes estamos do ideal que para nós Ele planejou. Nós somos chamados a sermos sacerdotes do Senhor e uma nação santa. O Senhor nos tirou das trevas deste mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a fim de que fôssemos libertos de todos os ídolos e pudéssemos então revelar para o mundo as virtudes daquele que nos chamou para a sua própria luz. Aqueles, meus queridos, que andam à luz de Cristo, aqueles que andam sob o sol da justiça, não tropeçarão nesses últimos dias, mas aqueles que, mesmo tendo a verdade em suas mãos, preferem continuar andando nas trevas do pecado e da apostasia, em breve esses tropeçarão para nunca mais se levantarem. Queridos, Deus nos ama e Ele hoje quer nos salvar. E Ele apela aos nossos corações para que nos arrependamos dos nossos pecados e não sejamos encontrados em uma situação tal como a daqueles que são descritos no capítulo 8 do livro de Ezequiel, porque todos esses que permanecerem nessa situação, infelizmente, terão que sofrer as mesmas consequências as quais foram apresentadas no capítulo 9. Hoje é o dia da nossa salvação. Portanto, se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endurecemos o nosso coração, mas que nos arrependamos dos nossos pecados e que recebamos o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas se vocês se sentiram tristes por conta desta mensagem, se em algum momento os irmãos se viram entre aqueles que estão desagradando o Senhor, então eu faço um apelo para que vocês comecem a estudar e também refletir em cada um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E, em conjunto com isso, leiam também o livro Caminho a Cristo, porque para todo verdadeiro reavivamento, primeiramente, precisamos aprender e reaprender de Jesus e com Ele começarmos a andar. Então, vamos fazer uma oração para finalizar essa mensagem? Nosso bom Deus, nosso Pai, queremos lhe agradecer imensamente porque o Senhor repreende aqueles a quem ama. Pai eterno, ajuda-nos a aceitarmos a repreensão e leva-nos ao verdadeiro arrependimento para que os nossos pecados sejam perdoados e para que recebamos o dom do Espírito Santo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.